Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrini, estou aqui para fazer uma proposta de atividade para esta semana. A minha proposta é a seguinte: nós temos conversado um pouco sobre emoções, né? O quanto que as emoções elas influenciam os nossos comportamentos, o quanto que o nosso medo influencia o nosso comportamento, nos deixa tensos, né? É bem complicado e o quanto que a tristeza acaba influenciando, estamos vivendo tempos difíceis, né? E isso tudo certamente influencia muito o nosso comportamento, influencia o nosso estado de humor. Então, a atividade desta semana é para a gente aliviar um pouco essa tensão, para a gente aliviar um pouco todo esse sofrimento que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento, tá? É uma atividade muito simples que você possivelmente até já faça com o seu filho, tá? Mas ainda assim eu gostaria de dar algumas ideias, algumas dicas interessantes sobre isso. A atividade é o quê? É a leitura de um livro. Eu escolhi um livro aqui, tá aparecendo espelhado para vocês. É A Pipa e a Flor, do Rubem Alves. É um autor que eu adoro, ele é muito bom. Se vocês tiverem oportunidade, conheçam esse autor, ele é muito, muito bom mesmo. Escreve para crianças, escreve para adultos, mas eu gosto muito da maneira como ele escreve, da maneira como ele lida com situações cotidianas, né? E este livro é um livro bem interessante, A Pipa e a Flor, né? Vou ler só aqui um trechinho, né? Num dia qualquer, a leveza da pipa se encontrou com a beleza da flor. E foi aí que tudo aconteceu. Olha que bonito, né? É um livro da editora Dones, a ilustração é de Bruna Pellegrina. E, como eu disse, o autor é o Rubem Alves. O que eu gostaria que vocês fizessem? Então, que vocês tirassem... Eu sei que a questão do tempo é muito complicada para todos nós, mas que vocês tirassem 10 minutos por dia para fazer uma leitura. Uma leitura para você, se possível, e uma leitura para a sua criança, tá? Como o objetivo aqui é trabalhar com as crianças. Então, a leitura para a criança é extremamente importante. E na leitura para a criança, é importante que você ofereça o livro para ela pegar o livro. Ela pegar o livro, ela folhear o livro, né? Isso é muito importante. A criança aprender essas coisas, observar o que tem no livro, os desenhos, né? Se for para criança, o ideal é que seja um desenho que tenha algumas ilustrações, mas que não sejam só desenhos, que seja também a parte escrita, porque a criança já começa a pensar como é que se escreve, como é que se coloca isso, né, em forma de escrita. Então, é importante que tenha a escrita e os desenhos, tá? Mas a criança vai começar a observar os desenhos e vai começar a criar uma história própria dentro da cabeça dela. E você, para estimular isso ainda mais, você pode fazer o quê? Você pode falar assim, olha, o título deste livro é tal. E aí você fala o título do livro. Sobre o que será que fala este livro? Por exemplo, aqui. O título do livro é A Pipa e a Flor. Será que a gente vai falar sobre o que aqui neste livro? O que será que tem neste livro? Provavelmente tem uma pipa e provavelmente tem uma flor. Mas o que será que elas conseguem ter a ver uma com a outra? Será que elas conversam? O que será que acontece nessa história? Então, isso é muito importante que você faça, que você comece a criar ideias e hipóteses. O que será que vai acontecer nesse livro para deixar ele mais interessante? Se for um livro longo, por exemplo, a semana passada eu li um livro para o meu filho e ele era bastante longo. Quer dizer, bastante longo não, né? Mas longo para uma noite, negócio de ler à noite. Então, era um livro com várias páginas. O que eu fiz? Eu dividi esse livro em partes. Então, eu lia uma parte por dia. Eu combinei isso antecipadamente com o meu filho. Olha, eu vou ler um pouquinho por dia. Quando eu estava chegando na parte final daquele trecho do dia, eu falava, o que será que vai acontecer nessa história? Será que eles vão conseguir? Será que... Então, eu começava a colocar ideias na cabeça dele, para ele já pensar no que ia acontecer no dia seguinte, quando eu lesse. E isso surtiu um super resultado, porque ele ficou super interessado, super motivado com a leitura, né? E, na verdade, eu li para ele, e eu acho muito interessante quando a família, os pais leem para os filhos, isso é bem importante,
né? Dentro da sala de aula, quando o professor lê para o aluno, é diferente do aluno mesmo ler. Não que ele não tenha que ter esses momentos. Vai chegar o momento disso, né? Mas não se preocupe, não tenha pressa. Vai chegar o momento disso. Mas é interessante intercalar também e ter momentos em que você lê para os seus filhos, independente da idade deles. É bem interessante isso acontecer. Claro que na adolescência ele não vai querer mais isso, né? Mas na parte da infância é muito legal isso acontecer, tá? Quando a gente lê o livro para a criança, a gente está demonstrando que a gente está dando atenção para a criança, que a gente está se dedicando a ela. E isso influencia muito nas questões emocionais da criança, influencia muito na motivação para aprender da criança. E se for uma criança não verbal, ou seja, uma criança que não se comunica através da fala, você também pode fazer essas mesmas coisas, com a diferença que você não vai esperar a resposta dela, e sim você vai instigando ela. Nossa, sobre o que será que fala esse livro? Eu acho que fala sobre tal coisa. E você vai instigando a criança da mesma maneira, tá bom? Não deixe de fazer isso só porque o seu filho não é verbal, ok? Isso vale realmente para todas as crianças, tá bom? E se o seu filho tem alguma dificuldade, alguma deficiência auditiva, você pode utilizar livros que tem já a contação de histórias em Libras. No YouTube tem várias histórias assim, tá bom? Mas isso pode ser uma conversa para um outro momento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam e me deem retorno sobre como foi, então, essa semana de leituras, de atividade prazerosa de leitura, tá bom? Muito obrigada e até mais!